Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Flávio. O futuro da inovação. Eu criei essa palestra há 2 meses atrás, quando eu fui convidado para fazer o meu primeiro TEDx. Acho que vocês conhecem o que é o TEDx. E foi um grande desafio, porque o TEDx a gente só pode falar em 18 minutos. Eu consegui falar em 18 minutos e 4 segundos. Foi sensacional. Eu tenho um pouco tempo aqui também hoje, mas vamos lá. 18 minutos também. Vai ser o meu segundo TEDx. É, quem não tem passado não tem futuro. Vou falar um pouco para vocês sobre o Nando. O nome desse menino que aquele tinha 1 ano de idade e queria falar também que para mim não existe desenvolvimento sem conflito. Eu tenho 55 anos, quando eu tinha 52, eu fui convidado para me tornar embaixador da afluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Isso aconteceu como? Eu estava dando aula no congresso nacional deles, e as tantas, eu estava ensinando a minha metodologia para eles, que eu tenho 2 metodologias, e as tantas eu comentei com os fonoaudiólogos que nessa idade, só comunando e até a minha adolescência, que eu estudava só numa escola pública, eu comentei que nessa idade eu era muito gago. E o dia que eu descobri que o meu conhecimento ajudava os outros, e comecei a fazer isso no início da vida adulta, eu falei, eu vou enfrentar esse desafio e desenvolver a minha capacidade de comunicação. Me tornei palestrante, apresentador de TV, e aqui estou. Então, acho muito importante a gente viver lembrando que quem não tem passado não tem futuro. E eu honro muito esse passado. Aqui um pouquinho da importância da comunicação para mim. Áudio? Não tem áudio? Será que tem áudio? Se testado. Mas a gente põe. Vocês seguem os reality shows de startups? Você conhece o reality show que chama Shark Tank Brasil? Eu fiz esse projeto por 5 anos. É um dos 5 reais que eu fiz. Vamos seguir, então. Vamos seguir, porque era já para ter sido feito, a gente tinha testado. Eu vou comentar aqui com vocês o que formou a pessoa que eu sou hoje, né? Acho que a gente tem que dar muito valor às situações que a gente vive na nossa vida. Aos 10 anos de idade, eu estava aqui no supermercado com a minha mãe, nessa época que era filho de classe média baixa. O pano de fundo disso é dizer que eu nasci em dezembro de 68 e em fevereiro de 69, quando eu tinha 2, 3 meses, meu pai fundou uma empresa que cresceu muito. E aqui por volta de 10 anos de idade, estou percebendo no supermercado que as marcas de produto que meu pai havia lançado, a empresa que ele estava só trabalhando para desenvolver, não estavam aqui concorrendo com as grandes marcas americanas, né? E eu me dei conta disso porque eu brincava com meu irmão em casa com tubos de shampoo usado, porque a gente não tinha dinheiro para comprar patinho e para comprar carrinhos. Então, eu e meu irmão, a gente brincava com tubo de shampoo usado e eu fazia vários brinquedos ao mesmo tempo. Eu aproveitava e tirava a fita crepe, que eu me lembro até hoje igual essa, e eu brincava de índio, de carrinho, no patinho, no chuveiro. Então, isso me marcou muito, né? E ao lembrar, eu tive esse flash assim aos 10, 9, 10 anos, eu tive um flash. E aí me dei conta de que a marca não estava aqui porque não tinha dinheiro para estar concorrendo com as marcas americanas. E meu pai precisou desenvolver aqui o número 55, que é a minha idade hoje, lá na fita crepe. E a empresa só desenvolveu naquela época um canal de vendas, um canal de vendas direto, né? Então, aos 10 anos de idade, eu entendi o que eram as vendas diretas, entendi o que era varejo, entendi uma coisa que me cunhou e fez eu viver a minha essência hoje, que é ter descoberto
o poder dos relacionamentos humanos. Então, só tudo hoje que me guia é em cima do poder dos relacionamentos humanos. Vou falar um pouco da minha atuação. Eu, por 7 anos, fui diretor de empreendedorismo e startups, sou da Fiesp. Apesar de ser uma entidade do Estado de São Paulo, a gente criou o Fiesp, o maior projeto de incentivo à startup da América Latina. Criou um projeto que recebeu aproximadamente só 43 mil projetos e mentoramos 3.500. Fiz isso por 7 anos, fui diretor de inovação da Associação Comercial de São Paulo. Isso me levou a ser convidado a participar de diversos reality shows. Então, até hoje, eu participei de 5 reality shows. Sou o brasileiro que mais fez reality show de startup no mundo, como mentor ou avaliador. Sou hoje investidor anjo na Boston Invest. Não sei se vocês conhecem, mas a Boston Invest é a venture capital só mais ativa da América Latina. Uma empresa só brasileira, já investiu em mais de 1.700 startups. E eu faço parte do primeiro pool de investimento em startup de inteligência artificial. E eu sou um dos board members. Eu sou uma das pessoas que decide se a gente faz ou não o investimento. Só recentemente a gente investiu, nós investimos na startup só Neuralink do Elon Musk, que vocês devem conhecer. Então, essa é a minha atuação como investidor. Eu tenho uma missão só para vocês. Alguém falou aqui que tem vergonha de fazer live, é isso? Quem? Vamos fazer uma agora? Eu vou pedir que todas vocês peguem o celular. Vamos brincar de fazer live? Então, primeiro vocês vão lá no meu perfil, sou Fernando.Seabra. Quem não me segue vai começar a me seguir agora. Isso faz parte da missão, né? Ele está aqui para aprender alguma coisa. Fernando.Seabra, aproveita e já me segue. Estão me vendo aí? Tudo bem, pessoal? Estou aqui. Tudo bem, pessoal? Estou aqui no mega evento, na Lapidary, Speakers of the Future. Muita gente legal aqui. Só quem está no evento aqui, só pede para entrar aqui. Vamos lá. Pode você estar me seguindo, só pede para entrar aqui. Vocês sabem pedir para entrar na live? Ó, alguém já pediu? Karen Morelli. Tá aqui? Karen tá aqui? Cadê? Já perdi a Karen. Deixa eu ver. Nossa, tá fazendo sucesso. Vocês todos entraram. Cadê ela? Cadê a Karen? Você foi aceita aí, Karen? Foi. Tudo bem, Karen? Como é que tá sendo o evento hoje? Uma delícia. Mas você tem que falar que o melhor palestrante é aquele que está no palco agora, é isso? É verdade? Agora é muito fácil você entrar e fazer uma live, não é, Karen? Você sabe as duas coisas mais preciosas que você vai ter na vida? O seu tempo e o seu conhecimento. O tempo não volta, e conhecimento você tem que compartilhar com todo mundo. Então, todo dia abre e começa a testar. Vai fazendo, de manhã, de tarde, de noite. E o seu conhecimento você tem que deixar um legado. Compartilha com todo mundo, tá bom? Bora fazer live todo dia. Obrigado. Tchau, tchau. Vou até deixar aqui. E a missão agora é a seguinte: vou aproveitar que vocês estão com o celular na mão e vocês vão tirar uma foto no próximo slide e vão marcar a mim e o Instituto Lapidary. A foto é essa, ó, e eu vou explicar o motivo. Pode tirar a foto. A Unipoco, há um ano atrás eu fiz Isso, vai lá. Sobe isso. Aí você sabe marcar. Essa foto aqui, eu tirei há um ano atrás, foi a primeira inteligência artificial que nós usamos, e eu faço questão de continuar usando ela porque mostra a diferença quanto a gente avançou. E o tema aqui é como inovar sem se desumanizar. E meu tema principal é inovação, sou especialista em inovação. O slide aqui de novo. Aqui, ó. Fernando.Seabra, Instituto Lapidary. Vocês podem
marcar, eu reposto todo mundo, tá bom? Faço isso em todos os eventos, porque o nosso objetivo é compartilhar conhecimento. Então, quem segue vocês vai me ver, as pessoas que me seguem vão ver vocês, e assim a gente cresce o nosso alcance exponencial, que a gente mostra que a gente está aqui adquirindo novas coisas para nossa mente. Gostaram? Fernando Seabra, Instituto Lapidare. Hã? Tá. Aqui? Essa? Ah, mas tem que tirar comigo, né? Obrigado, gente. Obrigado. O slide é o menos importante. Estou apanhando com esse passador. Estou apanhando com ele aqui. Vamos lá, ó. Todo mundo. Vocês têm um grupo? Então, põe o perfil no Insta de vocês só no grupo e todo mundo vai seguindo todo mundo. Vocês sabem pegar o perfil de vocês no Insta? Vai ali. Não, vamos lá. Eu não sei, mas a gente aprende junto. Eu sou mentor. O... Ó, tem aqui embaixo, compartilhar seu perfil. E vocês vão encontrar aqui compartilhar perfil e copiar link. Então, você copia o link de vocês, vai no grupo do Zap de vocês e dá um copy and paste no grupo do Zap de vocês, entendeu? E eu não dou aula de Instagram, hein? E só tenho 127 mil seguidores. Deu? Ah, tá. Deu? Vamos lá. Tempo. Compartilhar, copiar. Volta no grupo. Volta no grupo. E então, vocês fazem que depois vocês vão entrando e vão copiando. Ó, vou ter que ganhar mais do que 18 minutos, porque tá, né? Eu tô aqui dando um suporte instagramável e tal. Né, Tiago? Posso continuar aqui? Depois vocês seguem todos vocês aí. Então, o TEDx que eu fiz lá em Lençóis Paulista, dia 28 de fevereiro, o tema era a cidade do futuro. E eu, para falar de inovação, criei o tema O futuro da inovação é humano. Né? E pergunto para vocês, afinal, o que é o futuro? Né? Há um tempo atrás eu estava numa live, eu já fiz muitas coisas lá na mídia social. Um dos programas que eu tinha se chamava Papo com Seabra. Todo dia eu perguntava lá para os meus seguidores, quem quer conversar comigo? E segunda, quarta, sexta, às 7h30 da manhã, eu fazia uma live com algum seguidor que queria conversar comigo. Eu não sabia se ele ia falar uma coisa legal ou se ia me xingar. Então, se outra forma, a única forma de viver a inovação é entender que o tempo todo a gente corre risco. Então, o tempo todo você corre o risco de alguém te xingar. E quem não corre esse risco não é novo, né? Eu faço eventos semanais com a minha comunidade. Em um ano e um mês a gente fez 67 eventos e várias vezes eu fui hackeado, viu, Thiago? Fui hackeado só por grupos de pessoas que trabalham naquela profissão mais antiga do mundo. Sabe aquela? E entram, fazem uma zoeira. E eu falo, gente, vamos sair. E estou abrindo um novo link, solta no grupo de Zap. Eu tenho 4 grupos de Zap ali, umas 700 pessoas, e entra no grupo. Mas a gente tem que correr risco calculado. Estava eu aqui só correndo só um risco calculado com um seguidor meu e a live foi muito chata, a pessoa só ficou fazendo uma emoção, né? Eu me senti assim, nossa, eu sou tão pouco importante para essa pessoa que fala comigo, né? E naquele momento veio uma frase na minha cabeça que foi: eu não vejo a hora do futuro chegar, né? Já que a gente está falando de um futuro da inovação humana. E quando essa frase, essa vontade veio dentro de mim, a frase que se cristalizou na minha cabeça foi: o futuro somente existe para termos certeza de que o presente não é eterno. O futuro não existe. O que existe é a nossa percepção de um futuro não realizado, que possivelmente vai trazer algo que vai gerar satisfação na gente. Então, se a gente tem que entender que
para viver o amanhã, o futuro da inovação é humano, a gente tem que baixar a nossa expectativa e nos preparar muito hoje para o futuro que vai vir. Isso me leva a dizer que a gente não consegue só trazer o futuro a valor presente, como fazem os financistas, com a fórmula de valor futuro a valor presente. Só valor presente, futuro, taxa de juros e tempo. A gente não faz isso com a nossa vida e com nós mesmos e nem com o nosso conhecimento, mas a gente consegue hoje, como ser humano, se preparar melhor para o amanhã, que é o futuro. Muito se fala de tecnologia hoje, inteligência artificial, que o futuro vai ser cada vez mais tecnológico. Sim, mas também a tecnologia vai deixar e já está deixando de ser uma diferença, né? A tecnologia é cada vez mais uma commodity. Então, eu que falo muito de inovação, da mentoria, escrevo. Ano passado, eu publiquei um artigo a cada 15 dias em 6 portais no Brasil e 5 nos Estados Unidos. Escrevo muito teorias e metodologias. Eu falo que isso faz parte da nossa vida, mas o diferencial está aqui. Como que nós, seres humanos, vamos usar a tecnologia para nos relacionar entre nós mesmos e nos relacionar com as outras tecnologias através da própria tecnologia. Eu gosto muito dessa frase do Stephen Covey: a tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas continuarão a chave para ser negócio. Continuarão a ser a chave para o sucesso. Essa frase não é de hoje, mas sempre válida. E a minha versão sobre essa frase é desse conceito, que é o seguinte: alocar capital humano é mais importante do que alocar capital financeiro. Que dá para tirar foto também com está, tá bom? À vontade, aproveito e abro a minha aguinha aqui. Tem uma frase que fala que sucesso não é quanto dinheiro você ganha, mas sim o quanto você impacta na vida das pessoas. Isso aí. E uma das outras frases que eu já fiz é: quem mede sucesso só pelo dinheiro são os medíocres. A gente deve medir só pelo resultado que a gente causa na sociedade. E engraçado, e por ser filho de um pai famoso que vendeu um Fusca para vender a empresa no Pet Papel, né? A gente era bem classe média baixa. Eu sou sempre paparicado por pessoas que têm muito dinheiro e acham que eu vou ligar só por isso, só quando eu não ligo, né? Isso faz parte da vida, a gente está aprendendo com ele. E eu criei aqui a minha chave para a gente se preparar só para o futuro da inovação que é humano, que eu chamo de as 5 chaves para o futuro da inovação. A chave número 1 é o poder de ser você. Não sei o quanto que a gente se dá conta, vocês se dão conta do poder que nós temos e cada um de vocês tem. Vou fazer uma pergunta que tenho certeza absoluta que nunca ninguém fez para vocês na vida. Quando vocês veem esse número lá na tela, o que vem na mente na hora? Thiago, o que vem na sua mente? Claro, muita gente. Muita gente, população global, certo? Vocês têm razão, população global. Agora, a pergunta que nunca ninguém fez na vida de vocês foi: quantas pessoas viveram na história da humanidade até hoje? Quantas pessoas enterramos 7 palmos abaixo da terra? 40 bilhões? Eu dou-lhe mais ou dou-lhe menos? Só quem acertar, mais. Desde que o ser humano 10 mil anos de história de ser humano na Terra. Quem mais? 40, ainda mais, dá menos. Hoje, 8 bilhões. Existe um cálculo aproximado. Chuta. 30? Não, vocês estão muito fracos hoje. Próximo, isso aí, você ganha a pizza, 108 bi. Isso quer dizer que até hoje, entre vivos e mortos e sobreviventes, né? Porque hoje a gente mais sobrevive do que vive, outra coisa para a gente aprender a viver o futuro. Vamos deixar de sobreviver e ser viventes e realmente abraçar a oportunidade que Deus nos deu de estar aqui para honrar esse sopro divino que nós recebemos. Então, nós somos até hoje aproximadamente 116 bilhões de pessoas. Existe DNA igual ou não? Vocês estudaram isso, eu não, mas eu sei que não existe. Nem gêmeos. Isso faz com que a gente se dê conta do quanto nós somos ruins. Você já se deu conta, Thiago, que você é uma pessoa única, 1 em 116 bilhões de pessoas na história da humanidade? Você não tinha se dado conta.
o quão único você é. Você é o único, o melhor Thiago da história da humanidade no que você é hoje, na sua essência, no seu ser, na sua vida e no legado que você já deixou, e vai deixar ainda. Ele e todo mundo aqui. Então, para mim, essa é a primeira chave do futuro da inovação. Sabermos encontrarmos o poder do quão único nós somos, o que o americano chamaria de... não tem uma palavra em português, né? É o quão único nós somos. Chave número 2, a teoria do encontro. Entre as teorias que eu queria até hoje, eu queria uma teoria que se chama a teoria do encontro, composta por três trinômios. Eu falo o seguinte, não existe só profissional só feliz e realizado sem ser uma pessoa feliz e realizada. Né? Tem gente que diz, não, o cara, ele é um ótimo, ele bate na mulher, mas é um puta profissional. Esse cara é um canalha, certo? Não, mas veja bem, né? A pessoa segue aquela vertente satânica política, nossa, mas ela é tão legal. Cara, a pessoa é a essência, né? Não dá para dividir a pessoa no meio. Né? A gente é uma alma, um coração só. Limpo esgotado? Não. Já esgotou o tempo? Bom, Pode. a teoria do encontro é composta por 3 trinômios. Pelo trinômio essência, vocação e day one. Né? A partir do momento que a gente entende a nossa essência, vocação e day one, a gente encontra o que eu chamo de a nossa verdade. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Essência, para mim, é aquilo que nós somos intrinsecamente. Que nós somos intrinsecamente, de maneira inata. Acho que vocês conhecem a metáfora do o escorpião e do sapo. Que isso alguém conhece essa história? Quem não conhece? O escorpião e o sapo estavam em um lado do rio, a floresta só pega fogo, eles tinham que atravessar o rio para não morrer. O escorpião só chegou para o sapo e falou, seu sapo, você me dá carona aí, porque senão eu vou morrer? Tá, mas você tá louco? Se eu te der carona, você vai me picar e a gente vai morrer. Tá, mas quem tá louco é você, porque se você me der carona e eu te picar, eu vou morrer junto, eu e o escorpião vou morrer junto. Confio? Confio. O sapo confiou lá no escorpião, subiu, e no meio da travessia, o que aconteceu? O escorpião pecou, os dois morreram afogados. A essência do escorpião ninguém vai tirar dele. Não estou falando que a gente tem que ser escorpião e picar todos os sapos que a gente encontra na vida. Só te falando, mas vou encontrar a nossa essência. Eu encontrei a minha essência. A minha essência, do Fernando Seabra, eu sei que eu sou único na vida, ninguém faz melhor aqui no mundo fazer o que eu faço, é compartilhar. Então, essa é a essência. É o primeiro trinômio da teoria do encontro. O item número 2, vocação. Então, uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade. Não sei se você sabe a origem da palavra. Essa vocação vem do latim vocare, que significa chamamento. Eu tenho uma vocação. Você tem um chamamento. A vida te chamou para aquilo. Mas hoje, o Brasil, em função do uso excessivo de tecnologia, a gente está fechado para os chamamentos e chamados da vida. A vida está passando e a gente não está escutando a vida falando, Fernando, Flávia, olha aqui, Thiago. Eu sei que eles estão. Eles com certeza vivem a plenitude deles, porque eu conheço um pouco a vida deles. E quando eu penso nisso, eu lembro muito dessa frase do Tolstói, que diz o seguinte, a quem passe por um bosque e veja somente lenha para sua fogueira. Porque a pessoa está tão fechada, não está escutando o chamamento, e ela não está passando no bosque vendo a formiguinha, a abelha, a folha, as flores. Ela vê lenha para fogueira. Será que vocês estão vendo lenha para fogueira ou floresta inteira? Vamos abrir a nossa visão. É o único jeito de viver e entender a nossa vocação. Terceiro item da teoria do encontro, o Day One, que é a famosa virada de chave, quando descobrimos a razão da nossa essência. A experiência que eu tive aos 10 anos no supermercado, que eu descobri que o que me guia é o poder dos relacionamentos humanos, foi o meu Day One. Então, segundo a minha teoria, tem artigo escrito e publicado na Biblioteca Nacional, a nossa fórmula é você igual a sua essência, mais a sua vocação, mais o seu Day One. A fórmula do Fernando Seabra é compartilhar, mais educar, mais poder dos relacionamentos humanos.
Pensem na fórmula da verdade de vocês. E eu crio metodologias ágeis, né? Eu tenho 12 metodologias, essa é uma delas. Template do encontro da verdade. E nos nossos programas de mentoria, eu faço isso para os mentorados. Uma das minhas metodologias, depois vocês me proporem, eu posso passar. Tá? Essa é uma das 12. Eu vou correr aqui. Chave número 3, colaboração. A gente tem que cada vez mais para viver inovação, saber viver e criar o poder do network sustentável. A gente tem que ser menos isso e mais isso. Quantas vezes vocês se encontraram aí num grupinho antigo da escola, da faculdade, 6, 7 pessoas e ficou uma pessoa babaca só falando de si mesma lá para as outras 6? Um grupinho de 7, uma babaca falando para 6. No dia seguinte, 6 pessoas só lembram de quão babaca aquela 7ª pessoa era. Esse é o nosso dia, todo dia assim, né? A gente tem que aprender a fazer isso, todo mundo para todo mundo. E eu gosto de relacionar a matemática com a vida do ser humano, que vocês já viram a minha fórmula da teoria do encontro. Fui atrás da fórmula do poder do network sustentável. E vocês vão enlouquecer, ó. A quantidade de relações que pessoas no mesmo grupo só podem fazer é igual a n² menos n dividido por 2. Isso quer dizer o quê? Um grupo de 9 pessoas, se todas se relacionarem entre si, elas são capazes de desenvolver 36 relações, em vez de uma babaca ficar falando de si mesma para 8. E pior é que a gente deixa, né? Porque a gente fica meio... Não... sem saber. Gente, mas a gente não pode deixar, pelo amor de Deus. Então, vamos fazer o nosso grupo de 9 e isso virar um grupo de 8. Né? Porque de 8 a gente vai fazer ali uma quantidade enorme. E a prova matemática disso, ó, 3 pessoas podem fazer 3 conexões, 5, 10, 7, 21, 8, 36, 11, 55, 13, 78, 15, 105, 17 pessoas podem fazer 136 relações. Só versus 5 babacas falando para 12. Que seria aproximadamente a média, eu diria, né? Um grupo de 17 pessoas. Então, olha o poder da gente criar espaço. E eu faço isso nos meus programas e nas minhas mentorias e criei metodologia para isso. Criei metodologia. E eu criei uma teoria que se chama inovação e a teoria dos 3 Ds do network sustentável, que eu falo o seguinte: de acordo com a minha história de vida, eu tenho 55, exatamente há 40 anos, não passo uma semana sem que alguém me peça empréstimo, emprego, só favor, empréstimo, emprego, favor, empréstimo, emprego, favor. Toda semana eu aprendi a viver com isso, o que é ótimo. Estou tarimbado, levo numa boa, né? Mas isso me fez criar a teoria dos 3 Is. Eu falei o seguinte: existem 3 tipos de networking: networking interesseiro, networking interessante e networking interessado. Grande parte das pessoas acham que fazer networking é ser interesseiro. Que as pessoas me conhecem hoje, amanhã me ligam e falam: pô, Fernando, você me consegue um contato lá na empresa tal para vender um patrocínio? Você me consegue não sei quem lá na Fiesp? Eu falo: não. Se você quiser que eu te ajude, vai te atrapalhar. Porque a minha ajuda vai acabar atrapalhando. Porque eu vivo um mundo de com alta governança só corporativa. Então, só qualquer interferência minha vai atrapalhar a pessoa. E aprendi a viver com isso. E a gente tem que aprender a se tornar interessante e interessado no outro. Para isso, eu criei mais uma metodologia, levando em consideração que somente quando a gente é interessante ao outro e interessado no outro, a gente é capaz de criar uma rede baseada em valores de reciprocidade, respeito e interesse mútuo. E para isso eu criei outra metodologia, que é o Canvas dos 3 Is, também só registrado. E então aqui a gente faz o seguinte exercício: interesseiro. E para mim a gente tem que pôr só no papel. Só o que está na cabeça a gente põe para o papel, só vai para o mundo. Com quem eu fui interesseiro e por qual motivo? Com quem eu sou, por qual motivo? Com quem foi comigo e por qual motivo? A gente tem aprendizados aqui. E talvez o aprendizado só mais interessante é ver valores agregados
na gente que faz os outros só serem interesseiros igual gente que a gente não vê. E a gente traz isso para o nosso marketing pessoal. Depois só como se tornar interessante ao outro, atributos objetivos e subjetivos. E como se tornar interessado no outro, em quem, por qual motivo, que perguntas eu vou fazer, que conhecimentos eu vou compartilhar e como eu posso ajudar aquela pessoa. E esse todo, network sustentável, faz com que a gente identifique suas necessidades para a nossa vida pessoal e profissional. Essa é uma das 12 metodologias que eu ensino. Item número 4. Saber viver ecossistema. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu já estou acabando, tá? Só mais 18 minutos. Se fizeram 18 minutos. Pensem na palavra ecossistema. Aproximadamente quando vocês estavam na escola. Ecossistema. Tiago, só fecha os olhos, por favor. O que vem na cabeça de vocês? Vocês estavam na escola, vocês escutaram a primeira vez a palavra ecossistema. O que era ecossistema para vocês naquela época? Ecossistema biológico. Todo mundo pensou nisso, né? Ok, então todo mundo só pensou certo. Ecossistema biológico. Não faz nem 15 anos que a gente usa o termo ecossistema para falar de ecossistema empresarial, ecossistema de saúde, médico. Até então, era somente ecossistema biológico. E se a gente não entende que nós somos só rodeados por ecossistemas terceiros e nosso próprio, a gente não vai viver futuro de inovação nenhuma, né? A minha definição de ecossistema é todo e qualquer ambiente físico, virtual ou híbrido composto por partes interdependentes, muitas vezes com interesses conflitantes, só sendo que uma depende da outra para ter sucesso. Isso quer dizer o quê? Que o sucesso do meu concorrente é meu sucesso. Isso provoca melhoria e inovação contínua. Alguém conhece aqui um pensador considerado o pai da administração moderna que se chama só Peter Drucker? Ele foi meu professor, eu estudei na Peter Drucker School of Management e foi meu professor, a última sala que ele deu aula em 98. E depois fui professor assistente lá. E o Drucker falava muito dessa coisa do ecossistema, quando que isso faz a gente interagir e dar valor ao capital humano, né? Esse é o meu ecossistema, é o ecossistema do Fernando Seabra. Eu sou um agente de inovação, ecossistema, eu sou investidor anjo, comunidades, startup, entidades. Eu participo de todo esse ecossistema, né? Vou pedir para vocês fazerem o exercício. Não, antes de pedir mais um exercício, vocês sabem a relação entre o Ozempic e as companhias aéreas? O tema é ecossistema. Sabe, Thiago? Sabe, Flávio? Tá. A United Airlines já fez um cálculo que possivelmente vai economizar em gasolina 100 milhões de dólares ano em função da diminuição do peso médio da população. A Nestlé está preocupada porque já saiu uma pesquisa lá da Morgan Stanley falando que famílias que usam o Ozempic e correlatos vão ter uma redução de 6 a 9% de despesas relacionadas à inovação. Então isso é o efeito borboleta em mercados conectados. Isso é ecossistema. Vocês estão se dando conta? Meio óbvio, né? Só perguntando se vocês estão se dando conta de qual Ozempic no mercado de vocês. Mas tem alguma coisa que interfere o dia a dia de vocês, só como o Ozempic interfere na aviação que a gente nunca imaginou, só na Nestlé. Então, o que faz o mercado, efeito borboleta no mercado de vocês? O que provoca esse efeito? Vamos se dar conta, entender o nosso ecossistema. E o exercício é saber o quanto que vocês estão conhecendo o ecossistema de vocês, para que vocês possam o quê? Nessa ordem, ver, entender e interagir. Ver o ecossistema é o primeiro passo, só quem vê não entende. Então a gente tem que ver e entender, e quem entende não necessariamente interage. E claro, eu fui lá e criei mais uma metodologia para ajudar as pessoas nesse processo. Criei 2 mapas que eu chamo de mapa do ecossistema. O primeiro chama Visão Sistema dos Interlocutores, onde a gente aqui faz o mapeamento do nosso microambiente e macroambiente, isso para qualquer mercado, e com certeza
o seu mapa de ecossistema vai ser diferente dela e dela e dela. Porque a gente está no mesmo nicho, mas cada um tem um ecossistema único. Né? Você tem um micro e tem um macro. E o item 2 do meu mapa de ecossistema é o mapa de engajamento com interlocutores. Lá a gente vê o ecossistema. Aqui a gente entende e interage com os players do nosso ecossistema. Essa é outra metodologia. Estão todas saindo no meu livro. E o item 5 é o item de comunidades. A gente tem que saber criar e alimentar comunidades, né? Comunidades são grupos de pessoas que compartilham sua cultura e interesse comum, independente da região geográfica. Hoje, então, com a cultura híbrida, né? Independente da língua e do histórico. Né? Eu crio os meus eventos semanais que eu faço na minha comunidade e eu falo o seguinte: aqui tem porteiro de fábrica e CEO. Só CEO. Se você acha que você não tem nada para aprender com porteiro, só por favor saia. Aqui todo mundo aprende com todo mundo, que é senso de comunidade, né? E ainda falo, se você está aqui para se vender, só por favor saia também. A gente está aqui para se apresentar, usando a minha teoria lá do Network Sustentável, a teoria dos 3 do Network Sustentável. E eu criei os 7 passos para criar uma comunidade de sucesso. Se eu criar uma grande comunidade que eu já vou apresentar, esses 7 passos são: número 1, criar um lugar de encontro onde todos tenham voz. 2, definir os objetivos e valores. 3, fazer parte de um ecossistema maior. Eu faço parte do ecossistema de inovação e empreendedorismo. Agregar valor aos seus membros. Promover o constante engajamento dos seus membros. Diversão, diversidade e inclusão. E 7, fomentar a comunidade. Eu faço isso todo dia. Eu criei um ano e quase 2 meses atrás, uma comunidade. Esses são os eventos que eu faço na minha comunidade. Criei uma comunidade que se chama Clube Bora Fazer. Convido depois vocês para ir no site clubeborafazer.com.br. É uma comunidade totalmente gratuita. As pessoas assistem uma aula, palestra comigo às terças-feiras, às 8 da noite. Em 1 ano e 2 meses eu fiz 67 eventos. E hoje eu me tornei, está virando uma rede social isso. E na minha comunidade tem todos os itens das 7 chaves da inovação. O poder de ser você, porque é uma coisa única minha. Tem a teoria do encontro, é uma comunidade só colaborativa e eu criei uma grande comunidade. Então, e faz parte do ecossistema de inovação. Eu Bora Fazer aqui, então, em 1 ano e 2 meses, acabou de fazer 1 ano de vida, né? Em março, eu tenho membros hoje em 818 cidades em 30 países. É a maior comunidade para brasileiros no mundo que falam sobre inovação e empreendedorismo. Essa é a minha Social Tech. É um programa, é um projeto que eu fiz para entregar seu conhecimento ao mundo, né? Vou compartilhar. Será que o áudio está saindo agora? Puta, que era muito importante. Pode. Esse vídeo é importante. É uma das visões, um dos meus entendimentos sobre inovação, que é um vídeo que eu narrei com a minha fala. Speakers of the future. What a pleasure, what a honor. Ó, eu tenho vários perfis. Eu tenho um perfil que se chama somulherdevalor.br. Só segue aí. Quem quiser só é um perfil que tem 1 milhão. Segue. É meu. É mulherdevalor.br. E a minha assistente faz live com seguidoras. Se vocês quiserem, a gente marca live, tá? É a Thaís. É mulherdevalor.br. Tem outro que chama só DNA Empreendedor. São os meus perfis paralelos. Mas quero ver vocês só fazendo lives. Posso colocar aqui no meu computador mesmo. Tenta tocar aí mesmo.
Tá. E alguém aqui trabalha com startup, com tecnologia ou não? Já pensou? Vocês fazem alguma coisa ligada aí à área de inovação? De inovação vocês fazem, né? Você trabalha com startup? Quem faz? Vai fazer? Trabalho Ah, é qual? na tecnologia, responsabilidade para E está em que momento? a gente acabou de captar um dado de Então já estava faturando, então. Aí captou onde? a Ásia. Sabe, Lá. a Ásia é o maior país brasileira de educação médica. Ah, que legal. E aí a gente captou dele e tem 2.900 clientes agora. E ticket qual é? O ticket mensal de clientes é 397. Ficou bom, hein? Parabéns. Se puder contribuir, me chama. É, envolve a quebra de paradigma. Isso. Busca por soluções criativas. Agora é só voltar. Mas tem que mostrar. Se vira nos 30. Flávio, eu vou pedir depois para você tirar uma foto comigo aqui, né? Aí você colocou o microfone, né? Boa. É. Primeira palestra que eu trouxe efetivamente o shampoo. Eu já falei algumas vezes, mas nunca tinha levado. E a fita não grudou no meu rosto, né? Acho que tem que arrumar uma outra fita. É meu próprio. Inovação é o processo de conceber, desenvolver, implementar novas ideias, os serviços, sim, para trazer valor adicional, resolver problemas de maneira única. Bom, deixa eu mostrar, apresentar então. Essa é uma das minhas visões do que é inovação e para que a inovação serve. Eu vi esse vídeo aí que há 2 meses atrás, falei, tenho que escrever um texto e narrar. Fiz isso, fiz de madrugada e apresentei a primeira vez no meu TEDx. Então, é a minha voz com o meu texto só narrando esse vídeo. Inovação é o processo de conceber, desenvolver e implementar novas ideias, produtos ou serviços e trazer valor adicional, resolvem problemas de maneira única. Envolve a quebra de paradigmas, a busca por soluções criativas e a exploração de novas abordagens para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovação é ter a possibilidade de alugar aquele partinho vazio para quem precisa economizar o hotel. Inovação é fazer seu colaborador mais feliz, passando mais tempo com a sua família. Inovação é ajudar a sociedade. Inovação é dar uma mão a uma menina para que ela possa finalmente brincar com ela. A inovação não é somente o próximo Uber, né? Mas é fazer a vida das pessoas valer a pena e honrar aquele sopro divino que eu já falei. Quando as pessoas me perguntam quem eu gosto de mentorar pessoas que têm um brilho nos olhos. E quando eu penso nesse brilho nos olhos, eu escrevi uma frase, um poema. Você conhece já? Ah, está apresentando assim, achei que já tinha escutado.
E as pessoas que têm esse brilho nos olhos só vivem essa frase, esse poema que eu escrevi, que se chama A Jornada da Verdade, que diz o seguinte: a vontade tem que ser tamanha, a fome de viver tão grande, a coragem tão presente, que você se jogaria de cabeça no abismo, com certeza. Posso falar o seguinte: e vocês que estão aqui buscando conhecimento, se aprimorando, entendendo que a formação inicial é commodity, que o que faz diferença na vida pessoal e profissional é a atualização. Espero que vocês já tenham entendido isso, para que vocês possam efetivamente viver o lapidare na semântica da palavra, que é dar forma à pedra preciosa, né? Que vocês possam só cada vez mais estar lapidando a verdadeira pedra preciosa que cada uma de vocês são. Obrigado.